Olá, turma. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar o capítulo 5, que fala sobre grafite e dança nas ruas. O capítulo 5 está lá na página 50, tá bem? Aí ele tem uma imagem no começo. O que vocês acham dessa imagem? De que vocês acham que foi feita essa imagem? É uma pintura, não é? Aonde será que está essa pintura? Pensa aí um pouquinho. Que característica essa pintura tem? Quando vocês olham para ela, elas lembram o que para vocês? As cores, o desenho. Elas parecem estar simétricas, vocês não acham? Vocês sabem o que é simétrico? Simétrico é quando duas coisas estão proporcionais. Assim, vamos supor a minha mão. Podem estar em simetria uma da outra. Mas se eu tenho uma mão só, ela não é simétrica. Porque ela não é igual um lado ao outro. Ela sempre tem um lado igual ao outro. Elas seguem uma mesma proporção, um mesmo sentido. Isso tem muito em formas geométricas, né? Mas olhem para essa pintura. Vocês acham que ela tem algum tema? Que tema vocês acham que é? Pensa aí um pouquinho. Esses rostos que estão aparecendo são mulheres ou são homens? O que vocês acham? Como eles estão? Percebe que o rosto tem um tipo de raiz embaixo do pescoço? Vocês estão vendo? O que significa essa raiz? O que significa essas cores? A cor delas, elas parecem negras. Vocês acham que tem alguma simbologia nessa obra de arte? Ela tem. Ela tem muita simbologia. Lá na página 52 tem falando um pouquinho sobre essa obra. Então, botem lá na página. Eu vou ler para vocês. Essa imagem é um grafite que se encontra na cidade de Belo Horizonte, feito pela grafiteira Tainá Lima, conhecida pelo nome artístico de Crioula. O grafite faz parte da cultura hip hop. Nesse capítulo, você vai aprender um pouco sobre essa cultura no Brasil e sobre como ela se manifesta no grafite, no rap e no break. Aí aqui tem falando sobre ela, sobre a artista daquela imagem, né? A Tainá Lima, mais conhecida como Crioula, faz parte da nova geração do grafite brasileiro. Ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2012, começou a criar e produzir suas pinturas. Suas obras possuem cores e formas que representam a cultura brasileira e a luta contra o preconceito. Ela busca inspirações também na vegetação brasileira, nas culturas indígenas e africana e nas lendas urbanas. Aquela imagem, tem uma simbologia muito forte sobre a cultura afro-brasileira, né? Tanto nas cores, essas formas geométricas, é muito voltado para a cultura afro-brasileira. O rosto com as raízes embaixo, né? Tem uma simbologia da raiz africana no Brasil. Tudo ali tem uma simbologia diferente. Então, hip hop. Hip hop, no caso, não é dança, mas a cultura em si. O hip hop ela é uma cultura. O hip hop surgiu na década de 70, nas comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas de Nova York, nos Estados Unidos. Em um contexto social de violência e criminalidade, os jovens reuniam-se em locais públicos ou em ruas para se manifestar por meio da música, da dança, da pintura e da poesia. Com isso, foi criado um novo gênero artístico e cultural, que percorreu o mundo inteiro. Então, quando a gente às vezes fala hip hop, a gente pensa muito na dança hip hop. Mas ela é toda uma cultura. A gente tem a dança hip hop, tem a arte hip hop. Então, é uma cultura
a cultura hip hop, e dentro da cultura hip hop a gente tem várias outras características, vários outros segmentos, né? E hoje a gente vai falar sobre o grafite. Você sabe o que é um grafite? Você já viu algum grafite na sua cidade, na nossa cidade, nas ruas? Vocês já viram grafite? Existem vários tipos de grafites também. Então, vou ler aqui para vocês. O grafite é uma arte de rua fortemente ligada à cultura hip hop. Quando o grafite surgiu, o principal objetivo era promover a comunicação entre grupos de jovens de diferentes regiões. Eles demarcavam seu espaço grafitando os muros com mensagens de protesto sobre os problemas sociais que enfrentavam. Além da pintura e do desenho, utilizavam também a palavra em códigos compreendidos somente pelos grafiteiros. Atualmente, o grafite é a arte visual urbana mais difundida no mundo. Vocês já viram? Até hoje tem isso na rua, né? Em vários muros. Às vezes a gente vê uma coisa escrita, mas às vezes não consegue identificar. Mas as pessoas que são grafiteiras conseguem identificar, conseguem se comunicar através daquilo ali. Conseguem entender o que aquilo significa, o que está escrito ali. Isso também é arte. O trabalho de crioula, que você conheceu na abertura desse capítulo, caracteriza-se pela figura da mulher negra como elemento central. Lembra dos dois rostos? Para ela, o grafite também é um modo de abordar o preconceito racial, bem como a afirmação cultural. Como eu falei, aquela pintura buscava, né, tinha essa simbologia de afirmar a raiz da mulher negra, a raiz do povo negro, povo afro-brasileiro, né? E agora lá na página 53, vem falando sobre as mulheres grafiteiras. Vou ler. Além de crioula, outras mulheres se destacam na arte grafiteira. É o caso de Ananda Nahu, artista baiana, nascida em Juazeiro em 1985, que aborda em sua arte a presença da mulher negra na sociedade, na política e na música. Veja abaixo alguns de seus trabalhos. Aí tem dois, né? Olhem só esse de cima. O que vocês observam nesse quadro, nessa pintura? Há uma mulher, né? E tem outras pessoas em volta também. Uma pintando, uma embaixo tirando uma foto. Tem um homem também pintando uma espécie de véu. Olha as cores, umas cores bem vivas. E em cima tem uma paisagem, não sei se vocês repararam. Tem uma paisagem. Tem uma espécie de água saindo dela também, indo até as mãos. Tem coisas escritas, ó. Tá escrito semear. Vou ler aqui do lado. O mural Ayaba, feito pela artista Ananda Nahu, na cidade de São Paulo, em 2017. Ayaba significa rainha em Yorubá. Yorubá é uma língua africana, da cultura africana. Existem várias línguas também na cultura africana, e a Yorubá foi uma das que vieram junto com as pessoas escravizadas para o Brasil. As mais comuns aqui no Brasil é a Yorubá e a Bantu. Então, sempre que a gente fala isso, são línguas. Então, é uma rainha Yorubá, na língua Yorubá, significa Ayaba, que é um idioma africano, está escrito. Essa palavra foi escolhida para dar nome à tela, porque é assim que são chamadas as mulheres que desejam criar, expressar-se e ter destaque na sociedade, como uma garotinha em destaque na obra. Ou seja, é uma garotinha, uma menina. Essa pintura, né, ela representa uma menina. Então, sempre que nessa língua, né, se expressava quando as mulheres tinham esse destaque na arte, de uma forma de se expressar, se chamavam dessa forma. Uma rainha. É legal saber isso. E embaixo tem uma outra. É um mural, ele é bem maior que o outro, né? Um mural também da Ananda, só que nos Estados Unidos. Foi feito em 2016. Nessa obra, a artista buscou representar a inocência e a serenidade das crianças que moravam próximo ao local onde a pintura foi realizada.
Aí olha bem, tem duas crianças, uma numa ponta e outra na outra. Um menino e uma menina. E também tem, né? Se vocês olharem uma semelhança entre essas obras e a outra da abertura, vocês vão ver. Tem muita a questão da cor, a questão da simetria, a questão das figuras geométricas, das formas geométricas. Isso é muito presente, principalmente nos grafites. Agora lá na página 54, tem uma outra obra, eu vou ler em cima. Outra mulher que se destaca fazendo arte urbana é a Nina Pandolfo, artista do interior de São Paulo, que ficou conhecida por suas personagens coloridas, de olhos grandes e expressivos. Aí olha só a obra dela. Já não é já não é uma pintura assim mais realista de uma pessoa, não é uma pintura mais animada. Já é uma pintura assim mais expressiva, mais desenhada. Olhem bem os olhos. Tem outras bonequinhas assim dentro dos olhos dela. Ela é meio que uma árvore. Ela tem mais uma estética diferente. É aqui embaixo. O que você achou dessas obras de arte feitas por mulheres brasileiras? O que vocês acham sobre isso? Sobre esse tema, né? O que chamou a atenção de vocês nessas obras? O que mais chamou a atenção? Será que era porque eram de mulheres? Quando vocês olham para essas pinturas, vocês pensam que foram de mulheres? E por quê? O que isso traz para vocês, né? O que isso significa para vocês? Aí lá na página 55. O grafite no castelo. Você sabia que na Escócia há um castelo muito antigo com a fachada toda grafitada? Kelburn Castle, eu não sei falar isso. Kelburn Castle é considerado um dos castelos mais antigos da Escócia. Ele é habitado pela mesma família, Boyle, desde que foi construído. 10 gerações de condes e suas famílias já ocuparam o castelo. Em 2007, o 10º e atual conde de Glasgow, capital da Escócia, Patrick Robin Archibald Boyle, convidou 4 grafiteiros brasileiros para colorir a fachada cinza do castelo. Veja como ficou o resultado. Olhem bem para o castelo. Ficou muito colorido. O que vocês gostaram nesse desenho? Olha bem. As torres parece que tem um rostinho em cima da torre, como se fosse um boneco. Ficou muito colorido. Vocês acham que parece um castelo assim? Ou vocês acham que fica mais parecido quando ele está todo cinza? Quem fez essa pintura foram os gêmeos, né? Nunca e Nina Pandolfo, que é a mesma da outra imagem. The Graffiti Project, como ficou conhecido esse trabalho, foi executado pelos artistas brasileiros mundialmente famosos, os gêmeos Nunca e Nina Pandolfo. Foi falei. O projeto foi permitido pelas autoridades, com a condição de ser removido 3 anos depois. Porém, após esse prazo, o conde solicitou que fosse mantido, devido ao sucesso obtido pela obra, que atrai muitos turistas ao local. Ficou tão legal que as pessoas iam lá para ver, para tirar fotos, porque ficou muito bom, virou uma exposição ali. Você gostou do grafite do castelo? Se você pudesse, você chamaria esses grafiteiros para ilustrar sua casa ou seu quarto? Eu chamaria. Que desenhos você gostaria que eles fizessem? Pensa em um desenho que vocês iam gostar que eles fizessem na sua casa. E agora a gente vai lá para a página 56. A gente vai fazer atividades que tem lá. Você sabe o que é uma tag? Não é hashtag, é uma tag. No grafite, a tag é a assinatura, nome ou apelido do artista. Geralmente é feita com linhas soltas e letras distorcidas. Veja alguns exemplos abaixo. Aí tem 2 fotos de tags diferentes. A gente às vezes não consegue identificar o que está escrito, né?
mais a pessoa consegue. E foi o que eu falei. As pessoas, os grafiteiros que estão são do mesmo grupo, eles conseguem identificar o que o outro escreve. Então, esse caso é uma assinatura. E sempre, muitos grafiteiros fazem o desenho e colocam essa assinatura aí embaixo. Então, você sempre vê a mesma assinatura no desenho, uma assinatura diferente, não é só um nome. Uma assinatura mais desenhada, ela tem um estilo um pouco mais diferente. Mas aí, como seria uma tag do seu nome? Se você tivesse que criar uma tag para você, você vai criar um grafite, você tem que criar uma tag do seu nome. Como que essa tag seria? Aí pensa um pouquinho como seria e vocês vão fazer. Essa é a proposta de hoje. Vocês vão pensar, vocês vão experimentar fazer tags com o nome de vocês e vocês vão colocar aqui na folha. Vocês podem fazer vários, testar e ver qual ficou mais legal e colocar aqui na página do livro. Bem, e vão pintar. Vocês podem pintar, vocês não precisam ser só o escrito, vocês podem pintar em volta também. Pensa na questão dos grafites, da cor, da forma geométrica, lembra muito disso, tá bem? Aí essa é a atividade de hoje. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre o break, mais sobre a dança em si, tá bem? É isso. Essa foi a aula de hoje, tá bom? Até semana que vem. Tchau.